Bom dia! Hoje são 12 de maio de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou aqui fazendo uma pequena série comparando duas revistas brasileiras, a revista Veja e a revista Carta Capital, correto? A revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor de Lula e em desfavor do PT. Já a revista Carta Capital, que está aqui, por exemplo, dia 18 de abril de 2018, mês passado, de capa a capa, sua linha editorial é em favor de Lula, em favor do PT. Correto? Uma verdade incontestável. Muito bem. Já que a Carta Capital trabalha em favor de Lula e em favor do PT e lança adjetivos chulos, pobres, contra autoridades do Poder Judiciário, contra o juiz Sérgio Moro, por exemplo, contra os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, cabe a mim ver a matéria, os artigos dos jornalistas desta revista, Carta Capital, e fazer uma análise com responsabilidade e imparcialidade para ver se realmente os jornalistas da Carta Capital escrevem seus textos em consonância com a realidade dos fatos, correto? Então vamos aqui analisar mais uma matéria de um jornalista aqui da Carta Capital, René Rachel, a pronúncia aí deve ser essa. Muito bem, esse René Rachel, ele é mais um colaborador da revista Carta Capital. Mostrei aqui em vídeos anteriores matérias, trechos do artigo do Maurício Dias, não é? Que é o editor especial da revista Carta Capital. Mostrei aqui um pouco o texto do jornalista André Barrocal e agora estamos aqui com o René Rachel. Muito bem. Aqui na revista Carta Capital, aqui está o artigo do René Rachel, com o título Uma Multidão de Lulas. Aqui está o artigo dele, tá? Ó, uma multidão de Lulas. O René Rachel, aqui, ele faz uma abordagem das pessoas, né, que estão lá, ali perto do prédio da Polícia Federal, em Curitiba, onde o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está preso, correto? Então o jornalista aqui, René Rachel, ele faz aí uma matéria sobre as pessoas que ali estão, correto? Muito bem. E aqui, no finalzinho da matéria dele, na página 23, eu transcrevi para o quadro para a gente analisar essa passagem aqui do René Rachel, correto? Então vamos aqui para analisar. Antes de entrar no assunto, quero dizer uma coisa a você, um conselho de experiência. Estou com 61 anos de idade, muita experiência. Então muito cuidado, gente, com o fanatismo. Fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo esportivo, etc. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele estudou profundamente o fanatismo e com mais carga o fanatismo religioso. Mas estamos aqui diante do fanatismo político, que é a mesma coisa em termos de fanatismo, pouco importando as especificidades, correto? Então, muito cuidado com o fanatismo. O fanatismo, ele cega seu portador. Quando uma pessoa escolhe um partido político,
quando uma pessoa escolhe um líder político, quando uma pessoa escolhe um time para torcer, correto? Essa pessoa corre o risco muito sério de cair no fanatismo. E aí nós temos, né, como exemplo aqui no mundo político, uma pessoa adere a um partido político e vê esse partido político como o certo e não aceita crítica alguma que venha contra esse partido político, que venha contra esse líder político, entendeu? A pessoa fica cega, não vê a realidade de forma distorcida. E aí é o perigo. E é o que vou mostrar aqui com o exemplo do René Russell e dos jornalistas que escrevem para a revista Carta Capital. Esse é o perigo, o fanatismo político, correto? E vou dar aqui mais um exemplo. Vamos ao quadro, corretinho? Muito bem. Então veja aí, vamos lá. Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, na página 23, correto? Página 23. O René Russell, que é o colaborador aí da revista, ele escreve aqui o que está bem no final do artigo dele, correto? Vamos ler o que ele diz aqui. Diz o René: enquanto a multidão permanece em vigília em Curitiba, as investigações do atentado à caravana de Lula em Quedas do Iguaçu avança lentamente. A polícia apura se os tiros partiram da propriedade de Leandro Bonotto, fazendeiro em disputa judicial com o MST pela posse de terras na região. Foram 2 disparos. Uma das balas alojou-se debaixo da cadeira do jornalista Gianni Carta, que acompanhava a viagem do ex-presidente Lula pelo Sul para a produção de um documentário francês. O outro, por causa da distância, não conseguiu perfurar a janela do ônibus. Caso contrário, teria atingido a cabeça de Clarice Cardoso, da equipe de comunicação do PT. Correto, gente? Muito bem. O que o René Russell está escrevendo aqui? Ele está comentando aquele fato triste e criminoso, não é? Que aconteceu aí com a caravana do ex-presidente Lula, não é isso? Ali em Quedas do Iguaçu. O ônibus ia ali pela autoestrada e houve disparos ali em direção ao ônibus, não é? E quase ali houve homicídio, não é isso? Quase houve homicídio ali. Muito bem. E o que ele está dizendo aqui, o René Russell, ele está reprovando aqui a conduta dos autores aí do crime, não é? Que agora, até agora, ninguém sabe quem foi que efetuou aqueles disparos, não é isso? Parece aqui que os tiros partiram da propriedade de Leandro Bonotto, fazendeiro. Diz aí o René Russell que os tiros partiram da propriedade de Leandro Bonotto. Muito bem. E diz aqui o René Russell que a investigação policial sobre esse fato aqui criminoso, ela caminha lentamente, não é? Ele diz aqui, caminha lentamente. Até agora a polícia não encontrou o autor daqueles disparos. E se você analisar bem, aqui é até um pouco difícil encontrar facilmente quem efetuou aqueles disparos, não é? Contra a caravana do ex-presidente Lula. É difícil por quê? Porque não houve ali testemunha, não é? Na hora, não é? Testemunha ali presencial, não houve. O que aconteceu, o que? Apareceram ali tiros, ouviram-se tiros, né? Balas ali foram alojadas lá no ônibus, mas os autores ou o autor até agora impreciso, não é? A polícia está
procurando aí encontrar quem foi que fez os disparos. E diz aí o René que a apuração policial, a investigação, ela está muito lenta, não é? E que ele pretende aí descobrir quem foi que fez aquilo. Porque isso aqui é um atentado à democracia brasileira, não é? E ele tem razão, o René Rachel. O René Rachel tem razão. Isso aqui é um atentado à democracia brasileira, não é? Apareceu aí alguém ou várias pessoas atirando ali contra o ônibus em que estavam ali Lula e os militantes petistas. Isso é crime, isso é uma ação delituosa. Os autores devem ser pegos e devem responder pelos crimes aqui praticados. Concordo totalmente com o petista René Rachel. Correto, gente? Nenhuma crítica aqui a ele. Ele está correto. Ele está corretíssimo, não é? Houve ali prática de crimes, não é isso? Atos criminosos. E que merece qualquer reprovação. E ele está certo. Parabéns a ele. Só que o problema, gente, é o que eu digo no início do vídeo, não é? É o fanatismo político que cega as pessoas. Uma pessoa fanática, ela não vê a realidade dos fatos. Ela vê a realidade de forma distorcida. E é o exemplo aqui. É o exemplo que eu mostro aqui. Vamos lá. Aqui eu coloco ações de militantes petistas e simpatizantes do PT, correto? Muito bem. O René Rachel, ele critica aqui aquele comportamento criminoso das pessoas que atiraram contra a caravana do Lula, não é isso? Ele critica aqui de forma veemente. Só que ele não critica, nos artigos dele, as ações também criminosas de militantes petistas. De militantes aí, petistas e simpatizantes do PT. O René Rachel não critica essas ações, porque aí estaria ofendendo militantes petistas, estaria ofendendo simpatizantes do PT, e ele não quer fazer isso. Então, na revista Carta Capital, de forma lamentável, você não vê um jornalista criticando ações criminosas praticadas por militantes petistas e por simpatizantes do PT. Isso não é jornalismo sério. O jornalismo sério, ele mostra os dois lados, não é? Ele mostra os dois lados. Se houve aqui uma ação criminosa contra petistas aqui, Lula e seus militantes petistas, e houve realmente, e isso tem que ser apurado, porque isso é crime. Da mesma forma, os exemplos que estou mostrando aqui, só que a Carta Capital, lamentavelmente, só coloca reprovação em ações criminosas praticadas contra militantes petistas, contra simpatizantes do PT. Ela não reprova comportamentos criminosos praticados por militantes petistas e simpatizantes do PT. E isso aí é uma vergonha. Viu aí como funciona o fanatismo político que cega as pessoas? E dei aqui, gente, 3 exemplos. Veja aqui os exemplos. Ações de militantes petistas e simpatizantes do PT. Primeiro exemplo aqui, gente. Manuel Eduardo Marinho é do PT. É político petista. Ex-vereador de Diadema. E a vítima aqui é o empresário Carlos Alberto Bettoni. Esse Manuel Eduardo Marinho, ele e o filho dele, naquela noite lá em que o Lula estava se preparando para se entregar à Polícia Federal, esse Manuel Eduardo Marinho e seu filho agrediram o empresário Carlos Alberto Bettoni. E as imagens são chocantes que a gente vê aí nas televisões, não é? Rede Globo,
Bandeirantes, né? SBT e assim por diante. Eles agrediram o empresário Carlos Alberto Bettoni. E nessas agressões, eles empurraram o Carlos Alberto Bettoni e na hora vinha passando um caminhão. E a cabeça desse Carlos Alberto Bettoni chocou-se contra ali um ferro da parte traseira do caminhão. E ele ficou ali inconsciente, o empresário, e o sangue ali escorrendo pelo asfalto. Gente, são imagens chocantes, são imagens que chocam qualquer ser humano. A covardia, a barbaridade, a maldade de Manoel Eduardo Marinho e seu filho. E ontem eles foram presos. Eles foram presos ontem, os dois. E ali a acusação de homicídio doloso, não é? O dolo eventual. Então você vê que esse comportamento aqui, gente, chocou qualquer pessoa que não seja fanática. Qualquer pessoa que levante a bandeira contra a violência, qualquer pessoa se chocou diante dessas matérias aqui, diante desses vídeos, em que Manoel Eduardo e seu filho agridem ali o Carlos Alberto Bettoni, porque estava ali dizendo que o Lula, por exemplo, o Lula era ladrão e que valia a pena a prisão dele. Aí por isso houve aí a agressão, correto? Então você vê que aqui, gente, é um homicídio, a tentativa de homicídio doloso. Aqui, ó, uma tentativa de homicídio doloso, correto? Eles aqui, na agressão deles, eles arremessaram o empresário contra o carro, um caminhão que vinha. Eles viram o caminhão chegando e arremessaram ali o empresário, e esse empresário ficou 22 dias no hospital. 22 dias em hospital, em coma. E agora é que ele conseguiu sair. Então você vê ali que essa agressão do Manoel Eduardo Marinho, do PT, e seu filho, é uma agressão bárbara, não é? Uma tentativa aí de homicídio, não é? Homicídio doloso, obviamente. Então você vê que isso aí é reprovado por qualquer ser humano. Mas os petistas não escrevem sobre esse fato aqui da mesma forma que o René Ruschel escreveu sobre aquele fato contra a caravana do ex-presidente Lula. Entendeu? Quando a ação criminosa é contra o PT, é contra militantes petistas, aí sim, na Carta Capital, aparece ali a reprovação, porque foi contra os petistas. Quando os petistas são os autores das agressões, aí nada aparece na revista Carta Capital. Isso, gente, é fanatismo político, que não percebe que a ação criminosa, pouco importa quem está praticando, se é um petista, se é um PMDBista, não é? Se é um PSDBista, se é um comunista, não importa quem pratica a ação criminosa. Praticou a ação criminosa, toda a ação criminosa deve ser reprovada. Só que, na revista Carta Capital, eles só reprovam as ações criminosas praticadas contra os petistas, mas não as ações criminosas praticadas por militantes petistas e simpatizantes do PT. Isso tem um nome: fanatismo político. Eis aí o exemplo. Outro exemplo aqui, gente. Militantes do MST. Ali eles entraram em um ônibus e desceram lá no edifício residencial em Belo Horizonte, onde a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, tem um apartamento. Apartamento que ela comprou de forma honesta, com o fruto de seu trabalho. E um apartamento simples, nada de luxo. Então você vê que militantes do MST
entraram em um ônibus com a finalidade de pichar o edifício ali residencial. E eles picharam, sujaram as paredes ali, sujaram o chão, o piso, trouxeram prejuízos ali para o condomínio. Isso é crime previsto no Código Penal, não é? O crime de dano e também o crime de formação de quadrilha, quando 4 pessoas, no mínimo, se reúnem para praticar um ato criminoso. Então você vê que a revista Carta Capital, como mostrei aqui no vídeo, não é? O artigo do André Barrocal, ele apenas diz que militantes do MST picharam o edifício residencial e a polícia está aí alvoroçada, a polícia está perturbada para saber quem foi. Então você vê que a revista Carta Capital, diante de ações criminosas praticadas por militantes petistas e simpatizantes do PT, ela não reprova jamais, gente. Só reprova as ações criminosas praticadas contra petistas. Isso é uma vergonha, que envergonha qualquer pessoa normal. Correto, gente? Outro exemplo aqui, durante aquela noite lá em que Lula se entregou, não é? Várias pessoas ali, militantes petistas e simpatizantes do PT, danificaram carros de imprensa, você viu aí as imagens, não é? Carros de imprensa, de jornais, televisão, né? Correio Brasiliense, Jornal Globo, né? Televisão A Globo, SBT, etc. Além de danificarem carros de imprensa e prédios públicos, as imagens não mentem, estão aí. Eles expulsaram também jornalistas de vias públicas. Você viu ali. Militantes petistas, simpatizantes do PT, expulsando jornalistas de vias públicas, como se as vias públicas fossem aí uma propriedade privada de militantes petistas. Gente, todas essas imagens aqui estão aí nas televisões. Só que a Carta Capital não critica esses comportamentos aqui criminosos exercidos por militantes petistas, porque não querem ofender os militantes petistas. Já as ações criminosas contra petistas, aí sim a revista com ênfase faz aí as matérias. Correto? Isso aí é só para você ver como funciona o fanatismo político. É o que eu digo, muito cuidado com o fanatismo. Não há necessidade para você ser uma pessoa fanática. Basta ver a coisa de forma imparcial, estudar a coisa, certo? Estudar muito, analisar, comparar, para ver com quem está a verdade, certo? Isso aqui não é canal de política, sempre aqui é repercussão jurídica, direito. E aqui, ó, crimes sobre os quais estou falando, crimes, não é isso? E aqui a diferença, não é? Quando, por exemplo, um filho meu pratica um crime, ele está certo. Quando alguém pratica um crime contra um filho meu, aí está errado. Entendeu? É esse aí o dilema. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.